principalmente sobre na universidade, né? Mas eu acho que é um problema até um pouco antes, assim. Não, é dentro da universidade também, mas entendo que chega a ser um problema cultural, assim, que a gente tem desde criança. Como assim? Desde pequeno a gente vai lá, começa a ir pra escola. Para pensar no momento que vocês começaram a ir pra escola. Por que vocês foram pra escola? Os pais falaram, vão pra escola. E aí vocês foram, e aí, poxa, por que eu tenho que ir? Ah, porque você tem que estudar, mas você tem que estudar muito para onde você trabalhar e ganhar dinheiro. Aí já começa com a imposição para finalidade, né? Ganhar dinheiro. E aí não, você continua na escola, por que você está ali? Para você ter educação, para você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E aí você tem toda a sua, uma formação sob muita pressão, e aí já começa de casa dos seus pais, né, e da própria sociedade como um todo, que você tem que estudar muito, se matar de estudar. Não estou falando que estudar não é importante, e nem falando que ganhar dinheiro não é importante. Mas a gente fica só pensando na finalidade das coisas, que é o dinheiro, e não pensa no meio. E aí o que a gente acaba criando? A gente acaba criando alguns paradigmas, alguns preconceitos, né? Trabalhar é muito chato. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero estudar muito para ganhar muito dinheiro e trabalhar muito pouco. Muitas pessoas pensam assim, e eu na minha adolescência pensei assim boa parte do tempo, assim. E foi por isso, por exemplo, que eu fiz o curso técnico. Eu fiz o curso técnico em eletrônica, eu não gostei do curso técnico, não me identifiquei, mas eu estava ali na zona de conforto e decidi continuar. Porque eu sabia que eu ia sair dali com um diploma diferente do cara que só continuou o ensino médio. E eu falei, cara, isso vai me ajudar a conseguir dinheiro lá na frente. E aí eu ainda tive uma experiência no mercado sênior. E foi uma experiência assim, extremamente frustrante. Eu simplesmente peguei, fiz alguns processos seletivos, passei em alguns, tive uma oportunidade que poucas pessoas têm de escolher a empresa que eu ia trabalhar. Eu nem parei pra ver qual era a empresa que eu estava indo. Simplesmente peguei e falei, cara, qual que paga mais? Assim. E aí, dentro dessa empresa, eu tive uma experiência extremamente frustrante, assim. Imagino que muitas pessoas aqui já tenham tido experiência frustrante no mercado sênior. E isso, eu acho que só quem teve entende o que eu estou falando, entende o que eu vou falar agora. Tipo assim, de você acordar 5 horas da manhã todo dia, olhar pro teto e falar assim, cara, o que eu estou fazendo? Por que eu estou acordando agora, indo pro trabalho e ganhando, beleza que eu estou ganhando bem, mas cara, tipo, faz sentido pra minha vida? Você fica infeliz, fica insatisfeito, você não sente que está gerando mudança, só que você fica na zona de conforto, e a zona de conforto é um grande problema. E aí você tem uma dificuldade enorme de vencer isso, né? E eu lembro que pra mim foi muito difícil vencer isso, e eu só venci porque eu fiz vestibular, acabei passando pra faculdade depois, eu tive que largar o emprego, e aí depois eu conheci o movimento Empresa Júnior. Mas, por exemplo, na época que eu trabalhei e estava infeliz, eu criei um grande paradigma de que era impossível você trabalhar e ser feliz. Pra mim era impossível trabalhar e ser feliz. E eu só descobri que era possível sim quando eu entrei no movimento Empresa Júnior, onde eu não ganho nem um centavo e venho aqui hoje, por exemplo, super feliz de falar com vocês, né? Então, olha que engraçado, né? É uma coisa que acompanha a gente desde pequenininho, é um problema cultural do nosso país, assim. Que a gente está ali pensando sempre em ganhar dinheiro, mas a gente não pensa como as nossas ações vão mudar a sociedade, como a gente vai mudar o ecossistema que a gente está presente, o ecossistema que a gente faz parte, como que a gente vai mudar de fato o nosso ambiente, a nossa família, enfim, como a gente vai mudar tudo que está ao nosso redor. A gente só pensa no dinheiro e a gente não pensa na mudança, nem ao nosso redor, nem na nossa própria mudança. Isso é um grande problema. Então, a própria escola, no ensino fundamental, no ensino médio, não apoia isso. E aí, quando você, de fato, como já foi dito aqui, quando você acaba tendo características empreendedoras e desenvolvendo isso, você realmente se sente um peixe fora d'água, assim. Hoje eu olho para minha turma na faculdade, olho para o lado, assim, e as pessoas, poxa, é um perfil muito mais acadêmico, né? E eu tô ali, tipo, com aquela coisa mais de mão na massa, tipo, mais prática, etc., que é muito, eu acho, uma visão empreendedora, uma característica empreendedora, e o meu perfil acaba sendo muito diferente do perfil dos alunos da minha turma. Muito diferente mesmo, assim. E aí eu olho para todo o movimento Empresa Júnior, e eu vejo as pessoas que fazem parte do movimento Empresa Júnior com um perfil completamente diferente das pessoas que apenas passam pela faculdade. Porque as pessoas que acabam passando pelo movimento Empresa Júnior têm a oportunidade, que essas outras pessoas não têm, de desenvolver essas características empreendedoras. E eu acho que é isso que falta, não só na universidade, mas também ao longo de todo o crescimento da pessoa, entendeu? Desde o berço mesmo, assim, do início, a gente tem alguma coisinha e desenvolvendo aos poucos e crescendo, crescer ainda mais no ensino médio, ainda mais na faculdade. Mas, poxa, a gente não vê muitas faculdades apoiando, tem várias faculdades que não apoiam, assim, que tem um sistema rígido, um sistema educacional rígido, antigo, várias faculdades que a gente estuda administração, por exemplo, eu estudo administração. Conheço vários amigos que, poxa, estão estudando
técnicas, metodologias de 1970, 1960. Gente, super ultrapassado. Por que a gente está estudando isso? Vamos parar para pensar como é que é, sei lá, os estudos em países que são referência em empreendedorismo. Poxa, universidade, você vai para a universidade, você vê a discussão sobre cases, estudos de casos reais, recentes, coisas, metodologias novas sendo discutidas, sendo elaboradas. Uma coisa que a gente não vê no nosso país em universidade nenhuma. Então, eu acho que é um problema que está lá de trás, desde o berço mesmo, e que apenas vai piorando ao longo do caminho, sabe? Onde, quando deveria estar crescendo e melhorando dentro das escolas e das universidades, a gente vê que pessoas que têm características empreendedoras acabam realmente sendo um peixe fora d'água. Essa palavra, eu lembrei durante a fala do Henry agora de um vídeo muito famoso do Jorge Paulo Lemann, tá no YouTube para quem quiser assistir, chamado O que aprendi em Harvard. Em determinado momento do vídeo ele fala assim: Harvard não se vive, não se estuda, Harvard se vive. Então a gente precisa também vivenciar as nossas instituições de ensino, seja ela do nível médio como do nível superior. Fazendo a pergunta também: o que eu posso dar para essa instituição? Qual o legado que eu deixo? Então, eu vou passar a palavra aqui, tem 3 perguntas. A Andréia tinha levantado, a professora Andréia tinha levantado a primeira mão. Obrigada. Na verdade, eu não é bem uma pergunta, mas complementando um pouco, acho que há uma luz no fim do túnel. Eu lido com adolescentes, né, e eu percebo cada vez mais a relação de trabalho mudou mesmo. Eles não vão mais procurar algo que dê o dinheiro, mas sim que dê uma satisfação pessoal. Né? O que isso tem a ver comigo, que sentido eu vejo nisso. A gente vê isso cada vez mais comum acontecendo dentro das escolas no nível médio, né, no ensino médio. Então, acho que ainda há uma luz no fim do túnel. A gente sabe que o empreendedorismo não é um modismo, não é algo que veio, uma onda que daqui a pouco vai passar. Realmente, cada vez mais os jovens estão preocupados com a sustentabilidade, como ele se insere, né, no meio ambiente, na sociedade, na comunidade. A gente vê isso cada vez com maior frequência. Então, eu como educadora, toda educadora tem uma utopia, é sonhadora demais, né, idealiza demais, mas eu percebo também que no meio da educação, ali da educação básica, não tem muito como as escolas ficarem de fora disso, desse debate. Porque os próprios estudantes já vêm com essa postura do peraí, mas para que isso? Né? Eu estou pensando em outra coisa. E se você não tem um olhar um pouquinho sensível e atento, passa. E você tem ali realmente pérolas que podem trazer e deixar a marca aí para uma sociedade que está carente mesmo de novas ideias e novas posturas mesmo. Então, é só isso. Acho que há uma luz no fim do túnel. Né? Tem muitos estudantes, muitos jovens que vêm até nós com ideias maravilhosas. E tem 15 anos, 16 anos, e a gente vê que é uma tendência mesmo. Eles não querem mais trabalhar para ganhar dinheiro, e sim para deixar uma marca significativa. Então, eu fico feliz de poder ver isso, e acho que daqui a um tempo talvez o nosso discurso seja um pouco mais otimista, né? E isso acho que de modo geral. Enfim, é mais um complemento aí na fala de vocês. Muito obrigado. Felipe tem aqui uma pergunta também. Tá aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Felipe, eu tenho 25 anos. Eu estou indo agora para a minha segunda experiência com empreendedorismo, minha segunda startup. Primeiro, antes, eu gostaria de fazer um convite aí para os alunos das universidades e até, para a futura aluna de universidade, que passe por essa experiência de empresa júnior. Eu passei por essa experiência, eu fiquei mais de 2 anos no movimento também. E acho que é uma das maiores escolas de empreendedorismo que a gente tem hoje no país. Tá? O país, assim, na minha primeira experiência, na minha primeira startup, eu tive dificuldades para abrir a empresa por conta de toda a política que a gente tem no Estado, no país, de abrir a empresa. O nosso país é um pouco engessado ainda em relação a isso, mas tem uma luz no final do túnel, porque, por outro lado, o Henri até pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas o movimento de empresas juniores do Brasil,
é um dos mais ativos do mundo. É o mais ativo no mundo. É o mais ativo no mundo. E veio depois, é engraçado que ele surgiu em 67 na França, ele veio para o Brasil em 88, mas ele cresceu aqui muito mais rápido do que ele cresceu no resto do mundo. E eu acho que isso ocorreu muito pela carência que o Brasil tem desse tipo de movimento, sabe? Eu acho que a gente percebe que, assim, pelo Brasil ser um país muito carente nesse sentido, o movimento encontrou, assim, uma lacuna enorme para preencher, e ele está preenchendo uma velocidade absurda, e ele cresceu muito rápido. Assim. Perfeito. Então, esse movimento realmente mudou a forma como eu encaro tanto a minha vida profissional quanto o meu empreendedorismo. Acho que o empreendedorismo é uma coisa que, uma vez que você é picado, você nunca mais consegue deixar de ser empreendedor, você não consegue pensar diferente. E, por fim, deixo esse convite para todos passarem por essa experiência que é maravilhosa. Acho que só um comentário, o Monte lembrou muito bem, né? Vai até pelo próprio lema do movimento Empresa Júnior, né? Não sei se hoje em dia ainda continua, mas assim, formar pela vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, desde a sua essência, independente de qual empresa júnior você for, independente do local, cara, a pessoa vai repetir a mesma coisa que eu acabei de falar. Que a gente vai formar empreendedores que vão ser capacitados, que vão ter todas as ferramentas para chegar lá no futuro e vão fazer a diferença e eles vão mudar a sociedade. Então, assim, quando a gente percebe um movimento em sua essência já trabalhando isso, já é uma coisa muito forte. E quando você começa a disparar uma ideia, é aquela história, uma ideia boa quando é bem contada, aí já era. Tanto que o Henry acabou de falar, né, que foi o movimento que mais cresceu, hoje é o maior movimento no mundo, que é o movimento Empresa Júnior brasileiro, certo? Isso, Pedro, só uma última colocação, é que o bacana do empreendedorismo é que o empreendedor é acostumado a buscar soluções. Então, embora tenha dificuldades para você conseguir para uma empresa no país, que nós não somos tão avançados nesse sentido, quando você tem uma vivência de empreendedorismo, você começa a buscar soluções. Então, não importa a quantidade de barreiras, você vai buscar sempre uma solução. E essa geração aí que está vindo é maravilhosa e eu, bem como todos os empresários juniores, acredito que está vindo aí para impactar muito o país. Parabéns. Eu vou fazer o seguinte, tem várias pessoas que me perguntam, eu vou pedir para todo mundo fazer, aí a mesa vai responde tudo junto, tá bom? A Thaís tem aqui uma pergunta e quem faz a pergunta ganha a caneta da Fátima. Vou fazer uma pergunta também. Bom, gente, primeiro, boa noite. Eu nunca fui empreendedora, eu sou pedagoga, eu trabalho com criança pequena. Obrigada. E vocês começaram a falar sobre essa questão de começar lá de baixo, mexeu comigo, porque eu trabalho trabalhei com educação infantil, trabalhei no Notre Dame, inclusive. Agora sou funcionária do Pedro II e estou trabalhando com alfabetização. E uma pergunta que os meus alunos fazem é exatamente essa. Ai, por que tem que vir pra cá todo dia, tia? E, assim, eu defendo a ideia que vocês estão defendendo aí em cima. E, assim, mas é muito difícil para quem está lá. E tem que seguir um currículo, e tem que seguir uma norma, e tem que seguir um planejamento. E tem PCNs e diretrizes e leis, e eu tenho que cumprir como professora e como pedagoga. E, assim, eu admiro, por exemplo, Edgar Morin, não sei se vocês conhecem, é um filósofo francês que ele traz um pensamento complexo, que ele não divide a escola em disciplinas. Ele divide em etapas, em diferentes formas de pensar, né? Eu adoro pensar dessa forma. Trabalho com essa faixa etária exatamente por isso, porque eu trabalho com a interdisciplinaridade o tempo inteiro. Eu não tenho blocos de conhecimento dos meus alunos, então eu trabalho a matemática junto com estudos sociais, junto com ciência. É tudo junto e misturado. Só que, quando vocês começaram a falar, essa semana um pai foi lá na escola, ele é economista. E foi muito interessante. Ele tentou, né? As crianças têm 6 anos, algumas têm 5, e ele tentou colocar, eu tentei puxar uma dinâmica para a família, exatamente para a família perceber como é que é a minha fala, que eu converso com eles que eles não têm que estudar para ganhar dinheiro, mas sim para ler um livro, para se sentir bem, para se sentir feliz, para brincar. Eu falo que eles têm que brincar na escola, que a gente aprende brincando. E os pais até reclamam comigo em alguns momentos, que eu não faço muito dever de casa, que eu sou muito boazinha, enfim. E esse pai colocou uma apresentação que foi muito interessante, ele fez um videozinho, que as crianças tinham que guardar dinheiro para comprar coisas,
Elas tinham que estudar para ter dinheiro, para comprar coisas. E foi muito legal, porque assim, ele tentou colocar para elas o comprar coisas bem material. E eles, na inocência deles, colocavam assim, ah, tio, tipo o lanche do McDonald's, sabe? Tipo, e ele foi começando a ficar muito vermelho, porque tipo assim, não é tipo um carro, é tipo um apartamento, cara, que você vai comprar. E ele não conseguiu se conter, assim, durante a palestra, né? Então, assim, primeiro, isso é uma colocação para vocês, que eu não sei se vocês têm a vivência de educação infantil e fundamental 1, que eu vejo que vocês falam muito do ensino médio e do ensino superior, né? Os meus alunos, pelo menos, na minha turma, eu tenho 20 crianças, e quando eles falam de profissão, eu acho muito legal, né? Que tem um que falou assim, ah, mas eu quero trabalhar na caixa. Eu falei, na caixa econômica? Não, do supermercado. Aí eu falei, poxa, que bacana, mas por que você quer trabalhar lá? Pô, tia, eu vou ficar mexendo no dinheiro e na moedinha o tempo todo. Falei, caramba, deve ser bem legal mesmo. Eu não sei como é que é, mas deve ser bem legal. Só que se o pai ouvir isso, fala assim, cara, eu incentivo meu filho a ser caixa de supermercado. Então essa desvalorização do mercado hoje me preocupa. Porque assim, eu valorizo todas as profissões. E se os meus alunos trazem qualquer profissão para mim, eu vou achar maravilhoso. Se eles vão estar felizes, é o que a gente falou, né? Você acordar e falar, cara, o que eu estou fazendo indo para uma empresa que eu não gosto? Pô, se eu estivesse no caixa, eu estaria me divertindo, que eu vou estar o cara passando lá o tempo todo, eu vou estar rindo. Agora, a minha questão, não sei se alcança o que vocês estão colocando, mas é assim, o que vocês fariam com crianças de 6 anos sobre empreendedorismo? Porque até para eu ouvir, eu levo para um conselho, eu estou num colégio federal, que se crescer, é uma ideia que pode começar no Fundamental 1. Sabe? Eu posso montar um projeto, e isso eu tenho possibilidade, eu posso montar um projeto com a minha turma no 2º trimestre e trabalhar em empreendedorismo sem eles nem perceberem, né? Queria ouvir vocês até com relação a isso. Muito interessante. Eu gostei muito. É uma visão que realmente eu não tinha. Tem mais uma pergunta? Temos uma pergunta aqui, do Rafael Canetinho. Prazer, boa noite. Meu nome é Rafael Vieira, eu venho lá de Macaé, 2h30 daqui mais ou menos. Eu sou lá em Macaé presidente do PSDB Empreendedor, e é uma secretaria de empreendedorismo que o partido tem, que tem por objetivo fomentar políticas públicas, né, a esse nível. Então a minha pergunta é simples. Como que o poder local, o poder público, principalmente a nível municipal, pode tomar ações para fomentar o empreendedorismo? Até relacionado a nível educacional em si. Macaé tem uma cidade universitária, que é uma iniciativa municipal, então tem muita coisa que a gente pode progredir nesse sentido. A pergunta é essa. Eu sou o Pedro Paulo, também de Macaé, do PSDB Empreendedor também, só que eu sou o secretário. Estou aqui auxiliando meu colega. Mas a minha provocação é um pouco mais olhando para o futuro, né? A gente vive num momento de desenvolvimento tecnológico, enfim, em que uma impressora 3D é capaz de fazer uma turbina de avião. E toda a boa parte da logística tende a caminhar para ser feita por drones. Você não vai precisar de uma série de etapas produtivas, etapas da cadeia produtiva, tendem a chegar ao fim. E o empreendedorismo passa a ser urgente nesse meu panorama, pelo menos essa é a minha visão. E eu não vejo muitos pontos parecidos com esse meu ponto de vista. Eu não vejo isso nem no círculo acadêmico, nem naqueles clássicos da economia, por exemplo, que o Pedro provavelmente leu, Robson, enfim, David Ricardo, nem esses economistas mais visionários dos clássicos previam de uma forma assim, enfim,
uma forma fácil de se compreender o que nós temos de arranjo hoje na economia. Então, essa é a provocação que eu tenho, não é exatamente uma pergunta. A partir desse panorama, como vai ser essa sociedade que cada vez está mais descentralizada, né, na questão... A gente viu a globalização, uma expansão, mas agora a gente vê o cara querendo ter o painel solar dele em casa, a produção dele a horta própria, enfim, e se isolar dessa complexidade hoje do mercado, ao mesmo tempo que o próprio mercado está se isolando da complexidade, está diminuindo sua complexidade com uma impressora 3D. Você tem uma pergunta? Muito obrigado pela pergunta. Otávio? Boa noite, sou Otávio, sou estudante da UFRJ da Praia Vermelha. E antes da pergunta, eu queria até dar parabéns aí para a professora pelo trabalho, ainda mais por ser professora do Pedro II. E eu queria perguntar como exatamente que se ensina alguém a ser empreendedor, porque falaram de atitude, falaram de ousadia. Isso é uma coisa que se desenvolve até pela prática de esportes, por exemplo. Muitos especialistas falam que prática de esportes, aprender uma arte marcial, por exemplo, ajuda a desenvolver a autoconfiança. Isso seria uma coisa que conta, mas em termos de técnica, especificamente, o curso que o Afonso dá, por exemplo, de empreendedorismo, queria saber como é que funcionam as aulas, exemplo de alguma coisa que você possa ensinar mesmo para a pessoa. A gente pode começar a falar, porque eu acho que o assunto está começando a Só tem mais um, só senão vai ficar, eu já estou aqui. É o último aqui. Boa noite. Eu prometo ser bem rápido. Há 10 anos atrás, eu estava cursando ensino fundamental e na minha escola instituíram a aula de empreendedorismo. Nem eu, nem nenhum dos outros 29 colegas conseguiam nem dizer o que nós estávamos estudando. E o nome do professor, que eu não consigo lembrar, e que todo dia eu ligo para a escola, que eu preciso agradecer essa pessoa, ele hoje, desses 30 colegas que estudaram comigo, 10 estão liderando em pequenas empresas. E eu aposto que mais metade dos outros 20 estão empreendendo nas suas próprias funções. E eu acho que, no início do nosso tópico, eu acho que nós precisamos, todos nós, causar impacto nas outras todas as pessoas ao nosso redor. Eu acho que tem que partir de dentro e de fora para causar alguma mudança real. Não pode ser algo imposto porque sim. Eu acho que todos nós, acho que deveríamos tentar ao máximo impactar da criança ao idoso para mostrar o que nós fazemos e como nós fazemos e como pode ser benéfico, não só a nós como à sociedade. Esse é um apontamento rápido, gostaria de dizer, e muito obrigado pela pergunta.